Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos assuntos relacionados ao sexto ano especificamente. Esse assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto bem relacionado à ideia, às primeiras ideias relacionadas à igualdade. É bem próximo ao que se discute hoje em dia na BNCC sobre o processo de construção algébrico, que tem a ver com igualdade numérica, bem aquela uma que pertence atualmente aos estudos relacionados à álgebra do sexto ano. Então, quem está assistindo esse vídeo e tem alunos do sexto ano que estão ali enfrentando as disciplinas de matemática, tenho certeza que esse vídeo será bastante útil. A gente começa a falar sobre igualdades. Primeiro, acho importante a gente deixar bem claro que o conceito de igualdade relacionado à álgebra do sexto ano é um conceito bem relacionado à matemática. A gente sabe que nas relações humanas é mais difícil a gente encontrar, por exemplo, duas pessoas iguais. Eu acho importante já deixar isso claro, porque a noção de igualdade em outros espaços de análise, como na sociedade, nas relações humanas, é difícil de ser defendida. Então, você que está assistindo esse vídeo, é muito positivo a gente se considerar diferente. É importante a gente dizer, não, eu sou diferente do colega. Então, essa relação de igualdade que eu estou querendo analisar com vocês aqui é uma relação de igualdade bem matemática. Nas relações humanas, é bom deixar claro que é muito positivo e é muito importante a gente se perceber como diferente. Bom, então falando das relações de igualdade bem formais no campo da matemática, a gente pode pensar em algumas igualdades numéricas para a gente começar a pensar um pouquinho sobre como futuramente a gente vai formalizar isso com letras e assim por diante. Primeiro, partindo de aspectos bem simples. Por exemplo, a gente pode construir algumas igualdades com operações diferentes e com números diferentes. Por exemplo, 2 mais 4 mais 9 é igual, a gente sabe que na matemática esse sinalzinho aqui representa igualdade, é igual a 14 mais 1. Observe que eu tenho números diferentes que podem ser construídos a partir de uma relação de igualdade. Um outro exemplo, que eu tenho outras operações. Por exemplo aqui, 3 vezes 4, a gente sabe que 3 vezes 4 é 12, é igual a 20 menos 8. Ou seja, observem que eu tenho operações diferentes, aqui eu tenho vezes e aqui eu tenho o sinal de subtração, só que se eu olhar o todo dessa escrita matemática, eu posso concluir que 3 vezes 4 é exatamente igual a 20 menos 8. Outro exemplo, 15 dividido por 3, a gente sabe que é 5, é igual a 7 menos 2. Observe que eu tenho operadores diferentes, divisão e aqui o sinal de subtração, só que se novamente eu olhar o todo, eu consigo ver que eu posso construir uma relação de igualdade. Eu posso pensar também ao contrário, em relações de desigualdade. Por exemplo, esse sinalzinho aqui significa diferente no contexto matemático. Então, por exemplo, a gente sabe que 9 menos 5 é diferente de 8. Porque 9 menos 5 a gente sabe que é 4. Então, a gente não faz apenas uma relação vinculado às igualdades. Claro que o nosso foco aqui é as igualdades, mas a gente pode pensar também em diferenças ou desigualdades construídas assim. Por exemplo, eu sei que 10 menos 2 é 8 e 2 mais 3 é 5. Esse sinal aqui, ou seja, 8 maior que 5. Esse sinal é muito conhecido também na matemática. Esse sinal aqui, que a gente diz que é o sinal de maior e de menor, a abertura dele aqui sempre vai estar apontada para o número maior. Então aqui vai ser 8 maior do que 5. A gente vai estudar futuramente sobre desigualdades, mas já para vocês saberem que esse sinal, esse e outros sinais de desigualdade são muito famosos dentro da matemática. E um último exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, 3 mais 5 é 8, certo? E aqui eu tenho o sinal de menor. 2 vezes 5 é 10. Então, a abertura novamente sempre vai estar apontada para a relação maior. Eu sei que 2 vezes 5 é 10, é maior do que 3 mais 5, que é 8. Quando eu construo relações assim de igualdade, de diferença, desigualdade, maior, menor, a gente costuma dizer que esse aqui é o primeiro membro da análise e esse aqui é o segundo membro da análise.
A gente então viu alguns exemplos sobre igualdade e desigualdade utilizando algumas operações numéricas, multiplicação, divisão, mais, menos. A gente viu também igualdades e desigualdades. Agora vai aparecer aqui no vídeo um desafio, que é uma aplicação para vocês pensarem um pouquinho sobre as relações de igualdade que podem ser construídas numericamente, como a gente acabou de fazer. Os exemplos, vai aparecer primeiro essa aplicação, logo em seguida vai aparecer o gabarito. E se vocês tiverem dúvidas, como sempre, vocês podem deixar nos comentários desse vídeo que eu vou ajudar vocês nos próprios comentários. A ideia é a seguinte, pessoal, achar o valor desse quadradinho aqui. Ó. Vocês vão ver que tem alguns desafios nesse formato. Por exemplo, a gente deve pensar assim, ó. Qual é o valor desse quadradinho que somado com 12 a resposta seja 30? Vamos pensar, pessoal. Ó, vamos fazer esse juntos. Qual é o valor que eu vou substituir aqui no quadradinho para que a soma desse valor aqui mais 12 seja igual a 30? Se vocês pensarem um pouquinho aí, é fácil de perceber que é qual valor, pessoal? O 18. Por que o 18? Porque eu sei que 18 mais 12 é igual a 30. Só que eu não preciso construir essa igualdade apenas nesse formato. Se a gente pensar nessa linha de baixo aqui, ó, eu posso também substituir o 18 nesse quadradinho. Por quê? Porque eu sei que 18 mais 12 menos 12 é igual a 30 menos 12. Por quê? Porque eu sei que 12 menos 12, esses dois valores aqui, ó, a resposta é 0, né, pessoal? E eu sei que 30 menos 12, esses dois aqui são 18, é o número 18. Ou seja, 18 é igual a 18. Eu escrevi essa igualdade aqui num outro formato, mantendo a relação de igualdade. Outra coisa que a gente pode perceber, e a gente vai estudar futuramente isso, percebam que dessa igualdade aqui para essa, o que a gente fez? A gente subtraiu em ambos os lados o número menos 12. Ó. Então, o menos 12 apareceu aqui, no lado esquerdo da igualdade, e apareceu também no lado direito. Como ele apareceu nos dois lados, a gente costuma dizer que a relação de igualdade permaneceu verdadeira. A gente vai formalizar isso futuramente com mais detalhes. Mas essa relação de colocar medidas iguais em ambos os lados permite fazer vários cálculos diferentes e sempre mantém a relação de igualdade original verdadeira. Então, eu consigo reescrever essa igualdade nesse formato. E o meu quadradinho continua sendo o valor 18. Então, eu posso concluir no final dessa análise que o meu quadradinho, como a gente já tinha concluído, vale 18. Esse é um pequeno exemplo para vocês começarem a pensar um pouco nas relações de igualdade. Agora vai aparecer as aplicações, são 3 aplicações e logo em seguida o gabarito. Esse vídeo é um vídeo de introdução das relações algébricas. A gente vai tratar as relações algébricas de início de forma mais numérica, para vocês começarem a entender como isso funciona, e conforme as nossas videoaulas vão evoluindo, a gente vai dando mais detalhes sobre esse projeto tão rico que tem muitas aplicações dentro da área da matemática. Se tiver alguma dúvida sobre as aplicações, deixe nos comentários que eu ajudo vocês nos próprios comentários. Bons estudos para vocês, pessoal. A gente se vê por aí. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.